Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Nós acabamos de ouvir um testemunho em que a palavra de Deus diz: lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Ou lance diante de Deus todas as preocupações. E a pergunta que eu faço é: Jesus já teve preocupações? E com o que ele se preocupava? E eu quero falar com você hoje sobre Jesus preocupado e as razões. E diz a palavra do Senhor: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Essa é a oração chamada oração sacerdotal do Senhor, a última parte da oração, uma oração que se divide em duas partes, e Jesus está orando agora a segunda parte. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor Deus, estamos quase no fim do ano, que chamamos de o ano da unidade. Senhor, e pedimos agora que no apagar das luzes do ano de 2024, faltando poucos cultos, poucos domingos para terminarmos o ano, o Senhor mais uma vez ainda fale aos nossos corações, nos chamando à unidade, nos chamando a sermos um em Ti. Ajuda-nos a isso, porque para isso precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do mover do Teu Espírito. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Um presidente de uma organização multinacional viajará para passar um ano fora do país. Pense essa cena hipotética. Último mês, ele sabendo que vai estar ausente, ele conversa com todos os supervisores da empresa e os gerentes, explicando o que cada um precisa fazer quando da sua ausência. Na última semana, ele passa as diretrizes principais para os principais gerentes da administração, do financeiro, da produção. Enfim, chega o dia dele ir nesta viagem. E aí então, último dia, embarcando para o aeroporto, ele chama o diretor-geral da empresa, o principal executivo, e diz: me acompanhe, por favor, nessa meia hora que vamos até o aeroporto. E aí, nesse caminho, ele repete as principais recomendações, dizendo: por favor, não esqueça desse detalhe. Por gentileza, não esqueça este outro problema que precisa ser tratado nesse tempo que eu estarei fora. Por favor, não negligencie esta outra área, esta outra matéria, porque senão nós vamos ter prejuízos. E repete as últimas orientações. Primeiro mês, recomendações mais amplas. O segundo mês, ele fala sobre, na última semana, sobre as recomendações, alguns lembretes. Mas no último dia, na última hora, ele fala aquilo que é principal.
aquilo que não pode ser de forma alguma negligenciado. Esta é a lógica literária do Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. 11 capítulos narram os ensinos de Jesus, os milagres e o ministério de Jesus. Os últimos 10 capítulos trazem ensinos mais relevantes da última semana do Senhor Jesus. É o único evangelho que trata, por 10 capítulos, uma única semana do Senhor Jesus, a última semana. Desses 10 capítulos, um é separado para refletir sobre as duas maiores preocupações do Senhor Jesus. O capítulo 17 é o último momento, é a hora da despedida, é a hora do embarque, é a hora do último lembrete. E ele está dizendo: se errarmos nisso, teremos errado em tudo. Capítulo 17, guarde bem a importância desse capítulo. Esse capítulo tem 26 versículos. E do 1 até o 19, Jesus ora pela segurança do projeto chamado igreja. Ele ora por mim e por você, nos primeiros 19 versículos. Mas nos versículos a seguir, do 20 indo até o 26, ele ora pela alma do projeto. Ele ora pela coluna vertebral do projeto. Ele ora pelo sentimento que deve haver na igreja do Senhor Jesus. Ora, por essa analogia, então, a maior preocupação de Jesus tem a ver com esses últimos 7 versículos. Diz respeito ao futuro, inclusive a nós, igreja do século 21. Jesus não estava orando apenas pelos discípulos daquela época, nem pelos apóstolos apenas. Ele ora lá, naquele presente momento, mas também invocando por aqueles que vierem a crer. Então, nós aqui, século 21, Chapadão do Sul, IPI de Chapadão do Sul, estamos inclusos nesta oração e nesta preocupação do Senhor Jesus. Se a igreja falhar na unidade, e é este o tema central desses versículos, a igreja terá falhado na sua missão, terá falhado no seu amor, terá falhado no seu propósito. Se a igreja falhar na unidade, perdeu a razão de existir, o projeto todo terá falhado. Os versículos anteriores, a igreja do Senhor terá falhado mediante os versículos 20 a 26 terem falhado. Se a preocupação do Senhor era tal a ponto de o ápice da oração de Jesus na última semana ser a unidade da igreja, logo esse tema é relevante para mim e para você hoje, principalmente também porque estamos, como já oramos, no apagar das luzes do ano que chamamos de ano da unidade. E já pregamos alguns temas a respeito da unidade ao longo do ano. Jesus tinha a razão de clamar em agonia pela igreja e pela unidade da igreja, porque o projeto poderia falhar, o reino poderia entrar em colapso. A igreja, se deixar a unidade, ela deixa de ser movimento para ser apenas uma instituição fria, pragmática, apática, ritualística, e só isso. Observe que em nenhum outro texto da Bíblia nós encontramos sobre o que Jesus orava. A gente sabe que Jesus se recolhia para orar no monte, ou então ele se ocultava para orar, saindo do meio da multidão e dos discípulos para passar tempo em oração. E a pergunta é: o que Jesus falava com o Pai? O que levava Jesus a orar uma noite inteira falando com o Pai? Qual o conteúdo dessas noites de oração? Mas esses versículos são os únicos na Bíblia que falam com respeito ao conteúdo, o que Jesus orava. E ele orava pela unidade da igreja, pela unidade dos discípulos, pela unidade dos cristãos. Qual é o conteúdo? É a sua principal preocupação. A oração
de Jesus aponta 4 razões do porquê dessa preocupação do Senhor Jesus com a unidade. A primeira razão, a unidade testemunha a natureza do Deus Trino. Veja comigo o versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo vai olhar e crer. Por quê? Porque vai ver a igreja em unidade tal que reflita a unidade do céu. Nós temos que ter essa clareza entre nós, de que a igreja do Senhor, gente com gente, pessoas com pessoas, quando estão unidas de alma, unidas de espírito, unidas em propósito, unidos na presença de Deus, unidos em adoração, unidos em evangelização, unidos em testemunho cristão, unidos em torno da obra de Deus, da seara do Senhor. Nesse momento nós estamos testemunhando a unidade do céu aqui na terra. A unidade da igreja terrena reflete, testemunha a unidade da família do céu. Se o corpo de Cristo falhar na unidade, não refletirá a trindade aqui. Então, definindo o que é trindade, são 3 pessoas da mesma essência, mas em unidade absoluta. O que é unidade absoluta? É mais ou menos isso. Se você vai no mercado e compra lá 12 batatas, você junta as batatas num saquinho, passa no caixa, elas estão unidas. Isso é união, mas não é unidade. Coloca na geladeira, lava as batatas e aperta mais, aquele saquinho faz um nó. Ainda é unidade, ainda é união, desculpe. Só vai ser unidade quando descascar tudo e fazer um purê. E aí você não consegue mais saber qual é qual. Ficou tudo misturado. Tudo junto. Unidade, unidade. A unidade do céu é assim. Estamos caminhando para lá. Ainda somos batatas separadas. Mas um dia vamos ser o purê. Mas enquanto não, a Bíblia diz que nós aqui na terra somos o único agrupamento de pessoas que reflete a unidade do céu. Então, quanto mais próximos de purê a gente for, mais nós estaremos refletindo. Um professor de teologia sistemática definiu a trindade da seguinte forma, achei muito legal a forma com que ele usou. Ele disse: a trindade divina é mais ou menos como um equipamento de som 3 em 1. Né? Os mais antigos aqui vão lembrar daquele 3 em 1, né? Quem lembra daquilo lá? O 3 em 1, né? Em cima era a vitrola, né? Aquele bolachão, você colocava disco ali e tal, os vinis, né? E depois tinha embaixo aquele outro equipamento que colocava aquelas fitas cassete, e se quisesse, tinha também o rádio, e então, ora era o toca-disco que a gente chamava, ora era o toca-fitas e ora era o rádio. E então, quando ligava um, os outros estavam desligados, mas era o mesmo equipamento, da mesma marca, com a mesma voltagem e ligado na mesma tomada, o mesmo fabricante e assim por diante. Então a trindade é a mesma essência, é Deus, o mesmo Senhor de todas as coisas, mas em momentos diferentes da humanidade Ele se revelando com missões diferentes entre nós. E quando olhamos para a palavra de Deus, esse espírito de unidade da trindade deve haver na vida da igreja, para permear a nossa adoração, nosso serviço, nosso evangelismo. É nesse grande corpo da mesma essência
que encontramos diversas formas de adorar, diversas formas de servir, diversas formas de evangelizar, diversas formas de cultuar. A Trindade não tem uniformidade, mas tem unidade. Eles sabem a diferença de cada um, mas trabalham em harmonia, em unidade. E quando a igreja sabe as diferenças de cada irmão, mas trabalhamos em unidade, em amor absoluto, aí sim, nós estamos colocando a unidade acima da uniformidade. Na adoração não precisamos ser uniformes, mas unos. Precisamos ter unidade. Nos dons espirituais, unidade. Nos ministérios da igreja, unidade. Nas manifestações, unidade. Nos trabalhos, unidade. Então isso exclui a ideia de alguém que diga assim: olha, eu só aceito trabalhar aqui na obra de Deus se for do meu jeito. Ou então, eu só cultuo aqui do meu jeito. Ou então, eu só admiro a música da igreja se for no meu estilo musical favorito. E numa igreja que se tem unidade, você vai ter estilos diferentes, jeitos diferentes de ser, de falar, de adorar, mas há unidade. É interessante isso. Eu visitei uma igreja alguns dias atrás, agora que estava de férias no sul de São Paulo, e fiquei admirado com o que vi. O templo absolutamente cheio, um templo menor que este, né? Mas interessante, veja que coisa interessante. Havia bastante crianças, havia pré-adolescentes, jovens, adultos e velhinhos, bastante deles. Começa o culto com um harmônio daqueles de pedal, vocês lembram disso? E aí, você já fica imaginando, vai ser arrastado isso aqui, e não foi. Aí eu estava à frente, sentado com a pastora, e olhei assim, a igreja toda cantando um hino que a gente até canta aqui, mas a gente canta ele mais rapidão, assim, com bateria, com guitarra e tal. Lá não, só naquele harmônio pedalado e tal. E é interessante o seguinte, eu olhei assim uma criança de acho que eram uns 8 ou 9 anos de idade, um menininho, ele erguia a cabecinha assim para ler a letra com óculos assim, para ler o que estava sendo projetado, e ele cantava tão alto que saltavam as veias do pescoço. Uma alegria em cantar os hinos. Depois veio o grupo de louvor, e aí com os cânticos mais joviais, e a igreja cantando, aplaudindo, e aí de repente em algum momento um coral de senhoras cantando, e a gente foi vendo aquele clima gostoso de unidade na vida da igreja, e a igreja una no serviço cristão, na obra de Deus, uma igreja viva. Se você for em alguns lugares diferentes, você vai ver jeitos diferentes de ser igreja, jeitos diferentes de adorar, jeitos diferentes de cantar. Se você vai, por exemplo, no interior da África, você vai notar que os irmãos lá cantam e dançam em cultos que duram até 5 horas, cultuando a Deus, adorando, sem cansar, ali louvando, fazem filas de irmãos para a oração, filas de irmãos cantando para ir para o templo, filas de irmãos cantando na saída, aqueles atabaques tocando, aqueles tambores, e eles dançando com alegria na presença de Deus. Sabe, é a diversidade, mas a unidade. Quando a gente aprende isso, a gente começa a respeitar, por exemplo, o irmão que gosta mais do estilo rock cristão, não sei se eu posso falar isso, mas o estilo mais jovial. E aí a gente vai respeitar também o irmão que gosta dos hinos mais clássicos, a gente vai respeitar aqueles que gostam de coreografia, aqueles que não gostam, aqueles que cantam nos ritmos nordestinos e aqueles que preferem os ritmos do sul do Brasil. A gente vai se alegrar no meio da diversidade, entendeu isso?
Isso é refletir a Trindade do céu. Deus não nos chama à adoração em uniformidade, mas em unidade. Faça assim com a sua mão, olhe para ela. Isso, você tem aí 5 dedos. Eles são diferentes um do outro. Alguns mais compridos, outros mais magrinhos, e cada um com uma função diferente. Você não poderia esperar que eles fossem iguais, senão alguns deles perderiam o sentido de ser. Mas se você perder um dedo da mão, talvez até um pedaço de um dedo apenas, isso vai te fazer falta. Unidade, diversidade e unidade. Cada um tem uma função, cada um faz falta se não estiver ali. A segunda razão, porque Jesus se preocupa com a unidade, é que a unidade testemunha a obra salvífica de Cristo. Veja comigo o versículo 21, parte B, a última frase. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E o versículo 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. 2 versículos dizendo que a unidade testemunha a obra de salvação de Cristo e o amor de Deus por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. O conteúdo do Evangelho é Cristo. Tinha um grande pregador argentino que tive a oportunidade de ler muitos materiais dele e sou um admirador dele, Juan Carlos Ortiz, que escreveu o livro, talvez um dos livros mais lidos na década de 80, O Discípulo. E nesse livro ele diz que o conteúdo do Evangelho é Cristo, mas a embalagem é relacionamentos saudáveis. Quer testemunhar de Cristo e trazer pessoas para Cristo? Mostre isso com a unidade da igreja. Mostre isso com a unidade entre irmãos. Gente se preocupando com gente, gente orando por gente, gente socorrendo gente. Unidade no corpo de Cristo. O mundo verá que a igreja, é corpo de Cristo, e crerá no Evangelho a partir da unidade. A igreja imagina que o que afasta pessoas do Evangelho são escândalos morais, ou são escândalos financeiros, ou alienação dos evangélicos, também, mas não só. O que afasta pessoas do Evangelho também é um estilo pragmatista ou mercantilista que inconscientemente nós os evangélicos vamos adotando, em que tratamos irmãos de fé como concorrentes, ou tratamos igrejas vizinhas como ameaças ao nosso crescimento, ou julgamos nossos semelhantes. Quem é diferente já condenamos, já colocamos em pacotinhos diferentes e assim por diante. Alguém satirizando isso disse o seguinte, que 2 cegos que Jesus curou se encontraram. Lembra do cego Bartimeu? Foi curado à beira da estrada de Jericó. Lembra daquele outro cego que a Bíblia não diz o nome, mas Jesus cuspiu sobre o pó, fez a lama, passou nos olhos e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e ficou curado. 2 cegos curados por Jesus, mas com métodos diferentes. E conta a anedota que os 2, isso não está na Bíblia, não vem dizer que eu falei que está na Bíblia, não. Isso aí é o excesso de imaginação de gente, né? Mas eles se encontraram. E aí, um perguntou para o outro: olha, que legal, você foi curado por Jesus? Também, fui curado por Jesus, que joia. Ele passou lama no teu olho? Não, eu estava na beira da estrada de Jericó e ele me curou, deu a ordem e eu comecei a ver e o segui. Então você não foi curado por Jesus. Não foi, porque se fosse por ele, ele ia cuspir no chão,
fazer um rolinho assim com o dedo da mão direita e tal, ia passar nos teus olhos, e você ia dar tantos passos até o tanque de Siloé, e aí então não é o mesmo Jesus. E os dois abrem cada um uma igreja. Um aqui abriu uma igreja que se chama a igreja do cedro de Jericó, e ali a igreja do tanque de Siloé. É mais ou menos esse o estilo de cristianismo que a gente tem adotado a partir dos nossos preciosismos. E isso é preciosismo que a gente chama, quando a gente pega pequenas diferenças e começa a potencializá-las, e começa a trabalhar de forma que elas vão se tornando, situações que para nós são decisivas e para Deus não são. E transformamos isso em nossas chatices evangélicas. Hoje, um colega me mandou a seguinte frase: os muçulmanos têm os xiitas, nós os crentes temos os chatos. E por causa disso nós nos degladiamos. Conta-se que 2 leões presos, um estava preso há 1900 anos, no tempo da perseguição do Império Romano, quando os crentes eram lançados nas arenas para os leões devorarem. E o outro nasceu já nesse século, e os 2 leões conversando, e o leão antigo, de 1900 anos, disse assim: olha, nós vamos sair daqui, dessa jaula, e vamos novamente voltar para as arenas e vamos devorar os cristãos. E o novo disse assim: não precisa não, os tempos mudaram, hoje eles se devoram a eles mesmos. Quando não somos unidos de espírito, nossos pontos divergentes passam a ser superpotencializados, e a gente precisa tratar isso para que dentro da unidade a gente reflita a salvação em Cristo, e as pessoas olhem para um grupo de cristãos unidos, seja de 300 pessoas, ou seja de 400, ou seja de 5 pessoas, mas olhe e diga: eu quero seguir a esse Jesus, porque esse pessoal se importa um com o outro, eles estão lutando um pelo outro, eles estão auxiliando, sendo ombro um para o outro, orando um pelo outro, socorrendo um ao outro. A unidade por si só testemunha o Evangelho, atrai os não crentes para a presença de Jesus, é o que o texto está dizendo, versículos 21 e 23. Mas a terceira razão, a unidade testemunha o amor de Deus aos homens. Versículo 23, a última parte: o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós podemos gritar aos 4 cantos dessa cidade ou deste Brasil que Jesus ama pessoas, que Jesus os ama, mas o mundo precisa ver isso com os olhos, e através da unidade eles conhecem o amor de Deus por eles, assim como conhece o amor de Deus por Jesus. O mundo vai olhar e conhecer o amor de Deus por eles, é o que o texto está dizendo. Algumas frases que usamos são até incoerentes. Por exemplo, temos alguns jargões assim: olha, vamos nos unir para falar do amor de Deus, ou então, vamos cantar o amor de Deus. E é interessante que o texto está dizendo que o amor de Deus não é falado, mas é mostrado. A gente precisa mostrar isso através da unidade. Então uma coisa tem a ver com a outra. Se a igreja permanece em unidade, ela ama. É com naturalidade que isso acontece. E aí, quando mostramos em unidade,
nós não precisamos evangelizar muito com palavras. As próprias atitudes vão mostrar. Querem ver uma coisa? Décadas de 60, 70, um pastor luterano da Romênia foi preso pelo regime comunista do leste europeu, pastor Richard Wurmbrand. Tive a oportunidade de conhecê-lo, hoje ele já não é vivo, mas o ouvi pregar. E ele contando os testemunhos, e aliás ele escreve um livro, você pode depois comprá-lo e ler. Uma excelente literatura que te leva a confiar mais em Deus e se fortalecer na fé. O livro Torturado por Amor a Cristo. E ele conta que ficou 14 anos nas piores prisões comunistas do leste europeu. E por vezes ele estava ficando quase louco, em celas solitárias, ou então tuberculoso por causa do frio do inverno, ou então sendo torturado em algumas situações, por ele se opor ao regime comunista. Ele foi preso e quebraram os ossos dos seus pés, e depois ele não conseguia mais ficar em pé, e assim por diante. E ele sempre respondia os seus opositores em amor. Ele sempre pregava o evangelho e sorria para os guardas que o prendiam e o torturavam. Mas uma cena foi interessante e que reflete isso que eu estou querendo dizer. É que chega uma época que eles ganhavam uma cumbuquinha de sopa e a sopa era rala demais. E ele conta que vinham 3 ou 4 feijões naquela sopa. E por vezes um pequeno pedaço de pão, que não dava metade da palma da mão. E esse pão, na maioria das vezes, já chegava embolorado, e já chegava vencido. E eles faziam o seguinte, pastor Richard, conversava com os colegas que também estavam presos lá por causa do amor de Jesus. E eles diziam assim: de que forma nós podemos servir aos outros amigos da cela que não conhecem a Jesus? Porque havia presos políticos ali, gente que não conhecia Cristo. E eles guardavam feijões no bolso, tiravam da sopa e guardavam. Daquele pão guardavam um pedaço. E quando alguém estava passando por necessidades maiores, eles iam lá e serviam do outro lado da cela, dizendo: isso aqui estamos trazendo para você em nome de Jesus, estamos te dando, te alimentando, né? E ele conta no livro que esses que viam essa expressão de amor entregavam voluntariamente a vida para Jesus. É a unidade como testemunho do amor de Deus aos homens. A unidade testemunha o amor de Deus para com a humanidade. Você sabe de cor o que diz em João 3,16? Sabe? Vamos falar? Ou não sabe? Vamos falar todos juntos então? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Agora, se eu perguntar, quem sabe de cor, primeira epístola de João 3,16, talvez alguns vão responder, outros não. Alguém arrisca? Primeira epístola de João 3,16. Sim, João 3,16, o Evangelho. Deus ama o mundo, entrega seu Filho. 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar a vida pelos irmãos.
Por que o Evangelho de João 3,16 a gente sabe de cor? Porque interessa a nós, fomos alvos do amor de Cristo. Agora, por que 1 João 3,16 a gente não sabe de cor? Porque não interessa a nós. Porque aí nós também fazemos parte desse alvo, amando e se doando pelo próximo. Quarta e última razão, a unidade testemunha nosso destino. Versículos 24 a 26, nosso destino celestial, nosso destino eterno. E o texto diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Se for resumir esses 3 últimos versículos, Jesus está dizendo: eu quero que eles estejam comigo, juntos comigo, onde eu estiver. Aqui nos últimos dias de terra, os últimos dias de ministério terreno, mas também pela eternidade. Jesus pede ao Pai que os discípulos estejam com Ele onde Ele estiver e vejam a glória de Deus, manifesto na unidade entre Cristo e o Pai. E Ele diz que nós ainda não vemos Cristo pela fé, estamos em Cristo. Mas logo o veremos face a face, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Então nós conhecemos a unidade da Trindade no céu, lá conheceremos absolutamente e nos admiraremos com a unidade entre Cristo e o Pai e o Espírito Santo, que não está aqui no texto, mas nas entrelinhas entendemos isso, como que parte da unidade absoluta do céu. Como poderíamos viver então uma desunião aqui na terra, se lá no céu vamos ter que viver? E que bom isso, teremos a oportunidade de viver com crentes de todas as raças, línguas, nações, povos, de todos os tempos, com todas as diferenças que nós nem imaginaríamos que havia entre os cristãos, mas estaremos lá. Algum tempo alguém me disse assim: pastor, a gente tem que voltar ao cristianismo verdadeiro. Eu perguntei: qual é o cristianismo verdadeiro? Do tempo de Jesus. Aí você imagina o seguinte: logo depois da morte de Jesus, alguns anos depois, já tinham 32 tipos de cristianismo diferentes. A gente fica imaginando que só tinham os helenistas e os judaizantes. Não, tinham mais 30 diferentes tipos de gente servindo a Deus. No céu, nós vamos encontrar gente com muitos estilos diferentes e viver pela eternidade. Um evangelista de alguns anos atrás, chamado Well, contou que há muitos anos nos Estados Unidos, um fazendeiro observou que sua filhinha de 3 anos de idade, que não tinha nenhum instinto de defesa própria, havia sumido e entrado num trigal de centenas e centenas de hectares plantados. E ele ficou apavorado. Pediu para que alguns funcionários fossem pelo meio do trigal. Eles foram e dali algumas horas voltaram sem nada. Pediu para que a vizinhança toda, a polícia, fosse e foram para o trigal. Voltaram sem sucesso. Não encontraram a filhinha. Até que alguém teve uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma grande corrente humana e vamos dar as mãos, e todos nós vamos até o final e depois faremos a volta, voltaremos e depois vamos novamente até
junta essa grande corrente de centenas e centenas de pessoas voluntárias ali, que a gente vai conseguir encontrar a filhinha. E saíram, encontraram a menininha, mas ela estava morta. E para a tristeza do pai, e aí quando o médico legista olhou, ele disse: se vocês tivessem dado as mãos 2 horas antes, tinha salvado. Há 2 horas atrás ela estava viva. E o pai chorou dizendo: por que não demos as mãos antes? A cidade de Chapadão do Sul precisa ver os crentes dando as mãos. A igreja precisa ver os crentes dando as mãos. O mundo precisa ver o povo evangélico dando as mãos. E a gente precisa fazer isso, porque senão pessoas que poderiam ser salvas, alcançadas por Cristo, não serão alcançadas. Na prática, você pode, nessa semana que entra, convidar alguém aqui da igreja, que não é do seu círculo de amizade, para tomar um cafezinho, conversar, bater papo, fazer amizade, dizer: quero orar por você. Isso nos ajuda a desfazer aquela ideia assim de que a gente sai do culto já para conversar com aqueles que já estão conversados, para manter a comunhão com aqueles que já estão atendidos e assim por diante. Então temos que transformar esse ambiente de culto também em ambiente de comunhão e unidade. Tempo de conversa, tempo de mesa, isso é espiritual. Aí você diz: não, espiritual é vir aqui cantar e adorar. Não, quando você trabalha pela unidade, você está trabalhando por valores muito mais nobres do que você imagina. É o obedecer a Cristo absolutamente, é honrar o corpo de Cristo na sua unidade.